agora, ao vivo, 1h30 da tarde. Hoje é domingo. Vou só mandar o link aqui pro pessoal do grupo. Vamos ver se eu consigo. Pronto, ele só dá uma pausada enquanto tá mandando. Gente, porque eu estou com esse óculos, meu povo? Porque o diabo me setou para não estar aqui hoje. E eu estou com uma alergia, acordei com uma alergia, olha só, bem feia no olho. Já consultei o médico, né, online. Ele disse que isso aqui não é nada contagioso, não é conjuntivite, é um processo alérgico mesmo. E aí, coloquei o óculos e eis-me aqui, porque a obra do Senhor não pode parar, né, meus amores? A Bíblia diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, eu sou resistência até o fim. Realmente, ontem, na hora da palavra, começou a coçar o meu olho. Eu acredito que tenha sido algum cabelo, porque era aquela agoniazinha de cabelo no olho, sabe? E daí, quando eu fui no banheiro, olhei no espelho, tirei o cabelo, mas eu vi que já estava bem irritado. Daí, procurei um colírio, não tinha lá na igreja. Vim pra casa, vi que tinha ficado vermelho. Aí pinguei um colírio e dormi. Quando foi hoje, amanheceu pior. Então o médico disse que isso é um sangue que prende, né, devido a um processo alérgico. E vai ser aí uns 3 dias que eu vou ficar assim. Já fiz, olha aqui o pessoal falando, faz compressa de água boricada, gelo, já fiz tudo, irmão. Nada melhora, parece mesmo um dardo inflamado. E né? Já declarei Isaías 53, versos 4 e 5, já mandei foto no grupo. Quem viu no grupo ficou horrorizado, porque de manhã ainda estava um pouco pior. Mas eu não vou desistir. Então, enquanto existir óculos, a gente coloca e faz o que tem que fazer para Jesus, né? Só explicando por que eu tô de óculos, por que vocês vão me ver aí com o olho bem vermelho pelos próximos 3 dias, porque eu não vou deixar de fazer nada. Não vou deixar a minha vida, porque já conheço as artimanhas do diabo e resisto a ele até o fim pelo poder de Cristo Jesus, que o derrotou eternamente na cruz do Calvário. Então, hoje eu quero falar sobre as 70 semanas, as quais descreveu o profeta Daniel. Amém? Então vamos para o estudo. Sem mais, uma rápida explicação aqui, porque esse óculos inclusive tá grande, só que ele era o mais transparente que eu tinha. Ai meu Deus, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco. Gente, tá muito feio. Olha isso. Ver se eu consigo ajustar ele. Pronto, parece que tá tudo bem agora. Tá muito alto aí o fundo. Vou baixar um pouquinho. Bem, as 70 semanas é o tema de hoje. Eu quero começar com Daniel, capítulo 9, versos 25 ao 27. E vamos, que vai ser bênção, vai ser luz para vocês, vai ser luz para mim, e a gente vai vencer. Em Cristo somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Diz assim, Daniel 9, versos 25 ao 27. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar, até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos, vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Tá na cara que esse líder aí é Jesus. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. Aconteceu em 70 depois de Cristo, de fato, né, irmãos? O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Perceba, Deus mandou, Deus permitiu. Então a gente tem que ficar atento aí até para as tragédias que Deus permite, porque é para um propósito maior, irmãos.
Verso 27. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Então, mais uma vez, permissão de Deus. Tudo está escrito. Tudo que Deus falou, muita coisa já se cumpriu e muita coisa ainda vai se cumprir nos próximos tempos, nos próximos dias, irmãos. Chegou este tempo, o tempo do fim, o tempo onde a revelação vai se cumprir de Gênesis ao Apocalipse. Amém? Então, semanas do hebraico quer dizer anos. Uma semana, 7 anos. 70 semanas seria a última semana que a humanidade está para entrar, que serão 7 anos de tribulação. Mas a gente vai ver mais para frente isso. Então, o que aconteceu com os judeus? Por que Deus deixou escrito que essas 70 semanas ou 7 anos serão para eles? Porque eles quebraram, meus amores, a aliança que tinham com o Salvador. Deus então faz uma aliança com a igreja. Com Deus é assim, não quer, eu vou escolher outro. Mas a minha vontade, a minha palavra se cumprirá. Foi o que aconteceu comigo hoje. Ah, você não vai entrar ao vivo, você não vai falar desse tema porque houve um dardo inflamado no seu olho? Tudo bem, mas eu vou mandar outro e você vai perder a bênção. Então eu prefiro vir bichada mesmo, eu prefiro vir com óculos na cara, mas obedecer, porque eu sei que Deus não é homem para mentir, meus amados. Se Ele falou, Ele fará. Se Ele falou, Ele confirmará através de seus servos, os profetas. Então, a gente não pode dizer não ao chamado de Deus. Os judeus disseram não ao seu Salvador. Então, Deus deixou para a igreja. Já são mais de 2020 anos de oportunidade para os gentios, para que a noiva concretizasse o seu propósito nesta terra, que é pregar o Evangelho. Evangelho esse que foi mostrado a nós como igreja pelos judeus. A igreja nasce de Israel. Por isso que Apocalipse 12 descreve um filho varão que nasce de uma mulher. Esta mulher está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. E na cabeça ela usa uma coroa de 12 estrelas. Essas 12 estrelas nos fazem matar a charada, que são as 12 tribos de Israel. Então, Deus parou de tratar com os judeus quando eles desprezaram seu Mashiach, que para nós é Jesus, que para nós é Yeshua, e deixou essa semana que vem por aí para tratar especificamente com eles. Amém? Quando Cristo arrebatar a sua igreja, irmãos, quando a igreja não estiver mais na terra, Deus voltará a tratar com os judeus. Como só falta esta semana para eles, após o rapto da igreja desta terra, esta semana se inicia. A 70ª semana de Daniel, que é nada mais que a tribulação, nada mais e nada menos. É exatamente uma tribulação de 7 anos, tá bom? Só que ela será dividida em 2 partes, tá bom? A primeira parte é chamada de tribulação ou tempo de falsa paz. Ela durará 3 anos e meio. Então, nessa primeira metade da semana, o anticristo se revela para os judeus como Mashiach. E eles acreditam, eles caem no engano e passam a tratar este anti-Messias como o Messias. E ele vai construir um templo
Só que ele vai pedir adoração no segundo período desta tribulação de 7 anos. E aí então os judeus vão saber que foram enganados, vão saber que caíram mais uma vez na mentira do diabo, tá bom? Então, o segundo período virá, que será a grande tribulação. Durará também 3 anos e meio. E também pode ser chamado de aflição ou tormenta. Quando Jesus promete livrar uma igreja disso aí, desse tempo, ele fala da grande tormenta. Eu te livrarei, eu te pouparei, Filadélfia, da grande tormenta, da grande aflição que está para vir, para pôr à prova os que habitam na terra. Isso em Apocalipse 3:10. Então esse termo semana, ele se refere a esse período de 7 anos, amados. Isso era comum para os judeus. Lá em Levítico, Deus já fala isso. Levítico 25, versos 1 ao 7. Deus fala para eles cultivarem um campo, os judeus, por 6 anos. E no 7º ano, ele pede para que haja descanso, tanto da terra quanto dos animais. E esse 7º ano, o ano de descanso, é chamado de jubileu. Jesus, quando foi crucificado, foi num ano jubileu, porque ele é o nosso Shabat, ele é o nosso descanso. Mas não é um descanso que dura um dia na semana, é um descanso eterno, é um Shabat que nunca tem fim. Nele nós temos paz. Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz só pode estar sobre Jesus. E somente pelas suas pisaduras podemos ser sarados. Tcheralaleiras de canto e eralabás. A palavra, ela não mente, meus amores, ela não mente. Tudo se complementa de forma perfeita. Então, esse período ficou conhecido como semana de anos. Portanto, 70 semanas, aí a gente pode literalmente colocar como 490 anos. Tá bom? Vamos mais profundamente nesses 490 aí para vocês entenderem. Nas profecias de Daniel, esses 490 anos se dividem em 3 partes. Vamos ver? Primeira parte, 7 semanas de anos, 49 anos. Segunda parte, 62 semanas de anos, 434 anos. Terceira parte, 1 semana de anos, 7 anos. Tribulação e grande tribulação. Então, em que período nós estamos agora, irmãos? Na semana 69. Se você juntar tudo isso, tá bom? Você vai chegar no número 69. Então, só falta 1 semana. Só faltam os 7 anos. Não tem mais para onde correr. O próximo evento na agenda de Deus é sim a tribulação, as 70 semanas. Mas no meio, entre o princípio das dores e a tribulação, existe o arrebatamento. Existe um rapto de uma noiva que permaneceu firme até o fim, que não se corrompeu. Uma noiva que Deus descreve como Filadélfia, em Apocalipse 3, versos 7 ao 13. Então vamos lá para o ponto de partida deste cálculo. Eu quero ler aqui os comentários. Estamos na semana 69. Olha, a Rê já sabe. O Brito mandou colocar água boricada. Ai, amiga, eu vou botar, mas olha isso. Gente, tá muito feio mesmo, olha. Vou te falar, nunca tinha acontecido comigo. Eu já tinha tido alergias no olho. Até quando eu faço extensão de cílios, mas só que faz um tempão que eu não faço. Eu nem vou mais fazer. Eu nem tava de cílio postiço ontem. Então foi algo mesmo espiritual, gente. Não tem explicação física pro que aconteceu com o meu olho de ontem para hoje. Foi algo espiritual mesmo. Mas eis-me aqui, né? Importa que eu tenho vencido todas as guerras naquele que me chamou, em Cristo Jesus. Então, qual o ponto de partida para este cálculo, meus irmãos? O decreto emitido pelo rei Medo-Persa, Artaxerxes. Artaxerxes. É difícil esse nome. Artaxerxes.
É isso aí, vocês entenderam. Então, em 14 de março de 445 a.C., este rei emite um decreto autorizando a reconstrução de Jerusalém, o pós-cativeiro babilônico. Amém? No ano 538 a.C., vem outro rei, o rei Ciro. Após conquistar a Babilônia, ele expede um decreto a favor do povo de Israel. Esse decreto de Ciro é destinado ao retorno dos judeus à terra natal, para reconstruir o templo, para restituir os utensílios sagrados. Anos depois, 520 a.C., em função de um pedido de ajuda provindo de Jerusalém, Dario I confirma a mesma ordem dada anteriormente a Ciro. Mais de 70 anos depois, em 457 a.C., o rei Artaxerxes I emite um decreto, registrado em Esdras, capítulo 7, versos 11 ao 23, objetivando ajudar no funcionamento do templo em Jerusalém. Eles estavam encontrando resistência para cumprir o chamado de Deus. Oh, meu Deus, isso é muito atual. É o que eu tenho passado, é o que você talvez esteja passando. Mas sempre Deus levanta. Ele pode levantar até o ímpio, mas a sua palavra se cumprirá. Este primeiro decreto de Artaxerxes foi dado pessoalmente a Esdras. Esdras 7:11. Todas essas ordens citadas até aqui se referem ao templo e ao seu funcionamento. Eu estou emocionada, irmãos, porque a palavra é real, ela é verdadeira, a palavra é viva, ela é eficaz. Por último, em 445 a.C., o mesmo Artaxerxes I dá uma ordem a Neemias para a reedificação da cidade de Jerusalém e de seus muros. Neemias 2, versos 1 ao 9. É interessante notar que até essa última ordem dada a Neemias, Jerusalém ainda não tinha sido de fato edificada e ainda estava em ruínas. A gente vê isso no capítulo 2 de Neemias, o verso 5. Então, as 3 primeiras ordens foram expedidas por Ciro, Dario e Artaxerxes, respectivamente, em relação ao templo e ao funcionamento das cerimônias, irmãos, relacionadas a ele. No entanto, a cidade só começou a ser plenamente reedificada a partir do decreto dado a Neemias, em 445 a.C. A profecia das 70 semanas se inicia desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, como diz em Daniel 9:25. Logo cremos que as 70 semanas devem ser contadas a partir de 445 a.C. Então entendemos que o primeiro período vai de 445 a.C. até 396 a.C., tempo que durou a reconstrução. A reconstrução de Jerusalém durou 49 anos. Tudo profético, tudo bíblico. Nada é por acaso. Tudo está escrito, irmãos. O segundo período perfaz 483, somando-se aos 49 anos das 7 primeiras semanas e os 434 das 62 semanas que antecederam a morte do ungido. Quem é ungido? Jesus. E o terceiro período ainda não se cumpriu, mas está prestes. Qual que é? Os 7 anos de tribulação. Detalhe, vamos lá, esse é o start para nós. Em 29 de novembro de 1947, uma resolução da ONU adere à implementação de Israel como nação. Em 14 de maio de 1948, foi proclamado a criação do Estado Democrático de Israel. A estrutura de uma democracia, a estrutura de uma república. O primeiro governo autônomo judaico após quase 2000 anos desde o governo de Herodes.
Renasce assim a nação de Israel, como cumprimento, do restante da palavra profética de Isaías, capítulo 66, versos 8 e 9. Vamos ver o que diz? Quem já ouviu uma coisa dessas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta ao seu Deus. Então já estava escrito. Israel ia nascer num só dia. E a partir de 1948, seria um relógio para o mundo. Completou 70 anos, o tempo de uma geração. Em 14 de maio de 2018. A gente vai para 3 anos, ano que vem disso aí. Seria o ano 73. Salmos 90:10 diz que uma geração é de 70, no máximo 80 anos. Mas o que passa de 70 já é enfado e canseira. A gente já vai para 3 anos depois de 70. Já estamos no enfado e na canseira, irmãos. A qualquer momento começa a 70ª semana de Daniel. Mas a igreja não passa. A igreja não passa. Por causa do que diz em Apocalipse 3:10. Eu sou pré-tribulacionista até o fim, meus amores. Porque eu creio no que diz a palavra. Vamos ver o que diz a parábola da figueira. Ela também nos dá pistas importantes sobre o tempo em que estamos. Mateus 24, versos 32 ao 35. Aprendam a parábola da figueira. Senhor Jesus dizendo quando veio em carne, amém? Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saibam que está próximo o verão. Jesus é o verão. Ele é o sol da justiça. Ele é o ápice do verão. Ele é o sol que brilha mais intensamente pela justiça da humanidade, pela justiça que a humanidade espera há muitos anos. Tchera labassuri alerias de cas. Assim vocês, quando verem todas estas coisas, saibam que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade digo, não passará esta geração, a geração da figueira. Começou em 1948, meus amores. Fez 70 anos em 2018. E por Salmos 90:10 a gente sabe que não passará de 80. 80 completa em 2028. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras se cumprirão. Quero finalizar com Apocalipse 22, versos 7 ao 15. Jesus diz: eu venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Continue o injusto a praticar injustiça, o imundo na imundícia, o justo a praticar justiça e o santo a santificar-se. Eu venho em breve. Comigo está a recompensa. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida. Tcheralabassúria. E podem entrar na cidade pelas portas da frente, pelo arrebatamento. Felizes são esses que desde já entendem e ajeitam suas vidas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Amados, tudo está se cumprindo. Muito em breve, a noiva será arrebatada. E então se iniciam as 70 semanas. Nós estamos na 69. Só falta a tribulação. Agora é o princípio das dores e a humanidade já está desse jeito.
Imagina uma tribulação. Imagina algo que Deus descreve que nunca a terra passou, desde que foi criada. Desde que Deus disse, haja luz. Então não é nada que nós possamos viver. Até este tempo, né, a angústia de Jacó, a tribulação é para os judeus, tanto que fala angústia de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é Israel. Jacó teve o nome mudado de Jacó para Israel. Porque Deus o descreve como um príncipe guerreiro. Ele lutou com Deus e com os homens e venceu. E venceu. Então é preciso que vocês entendam que tudo faz o mais absoluto sentido. Que a Bíblia tem se cumprido a passos largos, que o tempo está acelerado, que o fim chegou. Não espere a tribulação. Você pode ser salvo na tribulação, ainda pode, mas somente dando a sua própria vida, somente martirizado, martirizada. Você não sabe se vai aguentar. Pela graça você tem até o arrebatamento. Deixa que Ele te salve, deixa que Jesus te salve. Ele é ungido, Ele já veio e vai voltar. Ele vai retribuir a cada um conforme o que tem feito. O que eu acabei de ler aqui em Apocalipse 22, o último capítulo do livro da Revelação. Está com Ele a recompensa, está com Ele. O castigo que nos traz a paz está com Ele. Só Ele é a paz eterna. Só Ele é o Shabat eterno. Só Ele é o jubileu. Só Ele é Deus e não há outro. Jesus é Deus. E um dia todos confessarão isso. Toda língua. Dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. No inferno Ele também é Senhor. Só que ali já é tarde, muito tarde. Arrependa-se agora, enquanto há vida, enquanto há cruz, enquanto há uma cruz que justifica os seus pecados. Por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, mas por outro homem entrou a salvação eterna, Jesus. E Ele te convida neste dia. Você não precisa passar as 70 semanas. É para os judeus, mas se você for para Yeshua, para Jesus agora, nem você nem judeu vão passar. Mas o caminho hoje é só um. Jesus, Ele nos igualou perante o Pai. Povos de toda tribo, língua e nação. Todos quanto a Ele receberem, têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que você tenha entendido. Depois medita. Isso aqui vai para o meu canal. Eu vou colocar lá na descrição todas as bases bíblicas para você meditar, para você até estar com papel e caneta fazendo os seus cálculos. Você vai ver, tudo está cumprido. Só falta a última semana, só falta os últimos 7 anos. Arrependa-se, porque é chegada a salvação a todo o que crê no Cristo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Para onde iremos? Para quem nós iremos? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele salva. Só Jesus salva. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida.